Bom dia, meus amores do Centro Espírita Irmãos de Luz. Que prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada, Cristóvão, pelo convite. Zé Alberto, que saudade. E estamos aqui hoje, nesta manhã tão linda, aonde o sol da esperança deve envolver a todos nós, bater à nossa porta e nós devemos abrir para que este sol nos vista, nos encha de tranquilidade, de serenidade, para vivermos em paz e melhor, aproveitando esta passagem nessa escola chamada Terra. E sendo assim, meus irmãos, vamos aproveitar este momento para agradecermos a Deus, para louvarmos, para pedir, utilizando todo o potencial que encerra a palavra oração. E vamos, reunidos nesta hora, rogar a Deus a misericórdia. Pedir a Ele que o seu amor se espalhe em forma de compaixão sobre toda a nossa terra, que envolva todos os que sofrem, todos os que choram, que envolvam todos aqueles que promovem a dor, que promovem o desalento, que possam todas as criaturas na face da terra serem neste momento bafejadas pelo halo de Deus, para que tenhamos paz, concórdia, saúde e entendimento. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos. E vamos conversar. Agradecida a Cristóvão pelo convite, que nos trouxe aqui para falarmos de Evangelho e discorrermos sobre algo tão necessário em nossa vida, que está contido no capítulo 9 do Evangelho, que intitula-se Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os brandos e pacíficos. Como estamos precisando de brandura, como estamos precisando de paciência. Sem paciência, nós desenvolvemos pouco a nossa potencialidade. Sem paciência, nós perdemos tantas coisas importantes na nossa vida. Deixamos de viver momentos maravilhosos. Deixamos de aproveitarmos a nossa existência como ela pede para ser aproveitada, meus irmãos. Por isso que é preciso falar de paciência. Por isso que é preciso falar de brandura. E por isso que é necessário reviver Jesus da maneira correta. Reviver Jesus dentro dos seus ensinamentos e buscando cada vez mais entendermos as suas lições. Como o mundo chora hoje, meus irmãos. Como a nossa terra perece. Como as pessoas estão vivendo sem paciência. Como está faltando a serenidade nas almas humanas. Nós estamos como que vivendo em um tempo de guerra, aonde as pessoas estão todas estressadas, ou a maioria delas, aonde as pessoas estão com os seus nervos à flor da pele, como bem dizem os antigos. E é preciso rever isto, porque esta questão ela não está abraçando unicamente as pessoas que estão lá fora. Nós estamos vendo esse mal, ele também se abater sobre aqueles que possuem uma religião, também sobre os espíritas. Intolerantes, impacientes, impulsivos. Estamos deixando de observar o ensinamento que a doutrina espírita nos traz. E precisamos estudar, e além de estudar, viajar em nós, para que possamos alavancar
todas as virtudes, todas as qualidades que nós possuímos. Não foi à toa, nem para ser frase repetida, que o nosso querido Jesus disse: vós sois deuses. Tudo que faço vós podeis fazer ou mais. Então acreditemos na força dessa palavra e passemos a auscultar mais o nosso ser, o que nós queremos para a nossa existência, quais são os nossos sonhos, os nossos ideais, o que estamos buscando. Mas uma coisa é certa, caríssimos, sem paciência nós não conseguiremos auscultar o nosso ser e muito menos perceber as nossas necessidades. Hoje há uma onda tão grande nas redes sociais para que nós possamos viver a meditação, para que nós possamos redescobrir os caminhos. Somos convidados muitas vezes a olharmos os caminhos orientais daqueles que trabalham com a mente, que nos ensinam a olhar tudo com mais tranquilidade, com coerência. E nós precisamos perceber que Jesus veio até nós trazer a receita do bem viver, trazer a fórmula perfeita, o antídoto para todos os nossos males. Mas é preciso que nós queiramos parar o nosso passo apressado, que nós queremos nos reajustarmos dentro dessa roda da vida e percebermos que precisamos de ordem, precisamos de disciplina, precisamos exercer a paciência para bem cumprirmos o nosso dever, para acalmar ou colocar inativo esse vulcão que constantemente, a depender do que aconteça e que nos desagrade, este vulcão ele entre em erupção. E o que não percebemos, caríssimos, é que quando esse vulcão ele entra em erupção, ele arrasta consigo as nossas possibilidades de vencer, arrasta consigo as nossas possibilidades de sermos entendidos, perdoados, tira de nós a condição de agirmos como pessoas conhecedoras da luz do Evangelho. E nós surpreendemos os nossos semelhantes com as nossas atitudes. Porque já pensou que é um vulcão entrando em erupção? Cria-se a desordem e nós vamos literalmente soltando fumaça, porque nós vamos falando, não é? O que não devemos, nós vamos pensando. E esse pensamento é como se fosse, de fato, aquela fumacinha que o vulcão desprende. E nós vamos também jorrando, soltando lavas. Essas lavas, que o vulcão escorre, derrama, são as nossas palavras. E nós precisamos estar atentos para isso. O que é que nós estamos jorrando para fora de nós? Porque diz que da boca sai o que está cheio o coração. E do que estamos realmente nos alimentando interiormente. Como estamos nos trabalhando. Como estamos olhando a vida. E no início nós dissemos que estávamos aqui reunidos nessa manhã tão linda. E cantamos um pedacinho da canção. Mas essa manhã ela é linda. E vamos perceber a beleza desta manhã, independente de que tenha sol ou chuva, de acordo com o nosso universo interior. De acordo com a serenidade que nos vista. Como aquela história, sabe, de um rei que fez um concurso de pintura. E ali as pessoas se inscreveram, cada uma trouxe a sua arte e, por fim, restaram 2.
2 quadros. Ali foram sendo eliminados os demais e 2 quadros ficaram para o julgamento final. E em um quadro tinha uma paisagem paradisíaca, lindíssima, de encantar os olhos. E na outra, o quadro representava uma paisagem de tempestade, de borrasca. E nesta paisagem, uma árvore com um ninho, um filhote e um pássaro, cuidando deste filhote. E o rei escolheu justamente aquela paisagem que era tempestuosa, que trazia para nós a ideia de uma borrasca, de uma tempestade muito forte, e surpreendeu a todos, porque acreditava-se com certeza que a tela escolhida seria aquela de paisagem paradisíaca, lindíssima. E questionaram o rei, mas por quê que o senhor escolheu esta paisagem tempestuosa, que traz desalento, não nos encanta aos olhos? E ali o rei chama a todos para que todos aguçassem a visão e analisassem toda a tela e percebessem a beleza que ali estava contida. E ele disse: no meio de toda esta tempestade, o que me fez escolher este quadro é que no meio de tudo isso há uma mãe alimentando o seu filhote. Independente do que está acontecendo ao redor, aquela ave está ali serenamente, pacientemente, alimentando o seu rebento, independente do que acontece em torno de si. Mas ela está cumprindo o seu dever, está exercendo o amor, a proteção e o cuidado. E ali aquela resposta, aquela explicação surpreendeu a todos. E nós, o que tiramos deste quadro? Que lição nos chega à alma, nos banha o coração e nos encanta ao ser? Se não, meus irmãos, a proposta que vem para nós de serenidade, de calma ante as tempestades da vida. Precisamos de calma, porque se aquela mãe ela se desesperasse com o que estava acontecendo ao redor, com certeza a sua avezinha ficaria abandonada ao seu filhote, ela fugiria apavorada, tentando carregá-lo, expondo-se talvez a a determinados acidentes, aos intempéries, e talvez o desfecho fosse trágico. Mas, no entanto, a calma para dar os passos de acordo com a necessidade. Primeiro, ela alimentou o seu filhote tranquilamente, fez o que tinha que fazer. Depois, se necessário fosse sair dali, porque ela ainda iria o quê? Observar a intensidade daquela tempestade, qual o perigo que aquela tempestade traria para o seu ninho. E talvez impensadamente fugindo, ela fosse apanhada por um golpe de vento, por gotas mais fortes d'água. Olha só, trazendo isso para a nossa vida, para a nossa existência, nós vamos perceber que quando nós não analisamos as tempestades que ocorrem em nossas vidas e nós vamos tomando atitudes intempestivas, levadas pela imprudência, porque esquecemos desta paciência que vai nos mostrar a cautela, que vai nos dar a perseverança e vai abrir para nós o caminho certo a seguir, seja através de um amigo que nos orienta, seja através de algo que nós vamos resolver e aquele atendente se veste de um irmão no nosso caminho
para nos receber com educação e nos dar a informação necessária, seja dentro do lar, no convívio com os nossos, seja diante das doenças que batem à nossa porta, seja as condições que forem. Quando nós nos estruturamos dentro desta paciência, e uma paciência ativa, porque quando nós falamos em paciência, não é eu estou aqui, isso tem que acontecer mesmo, não é a paciência inativa, a paciência chamada de acomodação para não ter trabalho, é diferente. É uma paciência ativa, aonde o nosso pensamento, ele trabalha, e muitas vezes nós saímos dessa inércia para a ação e vamos ao encontro da solução. Só que nós fazemos tudo isso tendo a certeza do que estamos fazendo. Não vamos agir de uma maneira que venhamos a nos arrepender depois. Não vamos trazer transtornos para a vida do nosso semelhante. Joana tem uma mensagem que ela diz assim, se eu soubesse. Então ela diz que por um instante, né, se nós soubéssemos o que nos aconteceria agindo desta ou daquela forma, muitas vezes nós não agiríamos. Nós teríamos toda a cautela, nós teríamos todo o cuidado para agirmos de maneira que não nos trouxesse peso de consciência, porque muitas vezes nós agimos de determinadas maneiras e nós não podemos retroagir para modificar aquilo que nós fizemos. Nós podemos nos arrepender, nós podemos recomeçar, nós podemos pedir perdão, nós podemos seguir adiante, não cometendo mais aquele mesmo equívoco, mas desfazer como se aquilo não houvesse existido é praticamente impossível. Porque, como se diz, né, está registrado nos anais da história, está no éter, está gravado, e nós não conseguimos apagar isso. Nós podemos nos transformar para que aquilo que nós fizemos um dia sirva de história, sirva de lição, sirva de aprendizado para nós e para outros tantos quando essa história for narrada, quando essa situação for levantada. Então, vejamos a responsabilidade que nós possuímos para conosco. Estudar o Evangelho, ouvir palestras, não é só para dar um refrigério momentâneo, não é só para ocupar as nossas manhãs, as nossas tardes ou as nossas noites. Não é para dizermos que estamos acompanhando o processo do desenvolvimento da doutrina espírita porque nós acompanhamos as lives, porque nós estamos presentes aqui ou ali. Não. Esse estudo do Evangelho, esse estudo da doutrina espírita, vem justamente para nos transformar em criaturas melhores. Vem para nos convidar a uma autoavaliação constante, sem desespero, sem tormento, mas com responsabilidade e precisão. Se nós não lançarmos mão das propostas que o Evangelho nos traz, será de nós apenas criaturas que ouvimos, que escutamos, mas que não utilizamos todo esse cabedal em nosso favor, como alunos que têm uma escola esperando para ensiná-lo, mas ele lá não comparece. Ou se comparece, comparece apenas o corpo, mas a sua mente, ela está distante, porque enquanto o professor orienta, a mente do aluno está em outras tantas coisas. Então, assim somos nós muitas vezes. E o Evangelho vem, e a vida vem, e a doutrina espírita chega e nos diz, presta atenção em tudo. Quando digo a vida vem, é porque a vida, ela também nos ensina no seu dia a dia, se nós prestarmos bem atenção. A gente percebe o que Emmanuel fazia com Chico. Emmanuel saía com Chico, né? No percurso até o trabalho, ou se tivesse que até dar uma volta,
cada coisa que acontecia em torno, Emmanuel tirava uma lição e apresentava a Chico. Até um edifício mal construído, um edifício torto, Emmanuel aproveitava para mostrar a Chico aquela construção mal feita, com deficiências que lá na frente iria trazer prejuízo. E aí ele traz para dizer que assim somos nós, os seres humanos. Se nós não observamos a nossa construção, o que estamos fazendo do edifício que somos, espíritos, se nós não estamos observando também como construímos, né, o edifício dos nossos filhos, dos exemplos que nós damos no entorno, nós seremos edifícios tortos ou estaremos sendo coadjuvantes para outras tantas construções equivocadas, como um engenheiro que ele constrói um edifício errado e constrói outro, e ainda é responsável pelos funcionários que ele coloca para fazer a construção do jeito que ele orientou. Então assim somos nós, por isso precisamos prestar atenção na vida e por isso nós precisamos exercer as virtudes que estão para serem vividas por nós. Porque se assim não for, estaremos perdendo tempo, meus irmãos. E tempo não é para ser perdido. Porque cada segundo deixado para trás, de maneira irresponsável, é algo de bom que nós poderíamos ter feito, ou era algo de bom que nós poderíamos ter feito e não fizemos por nós mesmos. Nós estamos vivendo no mundo, interagindo em muitas coisas, buscando solução para muitas coisas, interagindo também na vida dos nossos semelhantes. Mas nós precisamos interagir na nossa própria vida, mas interagir na nossa própria vida não do jeito que fazemos. Porque nós estamos vivendo no corpo como se essa vida no corpo ela fosse para sempre, e ela fosse eterna, e ela não é. Nos conscientizemos disso. Perecível. Nós somos espíritos usando este corpinho de carne, e este corpo ele vai uma hora parar. Mas nós, espíritos, continuaremos. Vamos despir esta roupa, corpo, para utilizarmos uma outra, a roupa perispiritual, até que se aponte uma nova reencarnação. E o que nós vamos viver quando estivermos utilizando como espírito essa roupagem perispiritual? O que vai nos vestir mentalmente? Quais os sentimentos que vão habitar em nós? Porque nós vivemos em torno daquilo que nós construímos, em torno daquilo que nós pensamos. Por isso a importância de viver bem aqui na Terra. Ah, Eliana, mas viver bem nesta Terra? Como? Diante de tantas coisas equivocadas que nós estamos vendo, de tantas injustiças, de tantas violências, de tanta fome, de tanta desumanidade, você vem dizer que nós precisamos viver bem na Terra? Sim, reafirmo. Precisamos aprender a viver bem na Terra, porque viver bem depende de tudo que ocorre ao nosso redor, como a historinha da ave alimentando o seu filhote. As escolhas, elas são individuais, até mesmo porque nós precisamos deste equilíbrio, desta paciência, dessa serenidade, para que nós possamos ser úteis em meio a todo esse caos que aí está. A espiritualidade vai contar com quem? Se nós nos deixamos arrastar pelas propostas insanas que aí estão, de intolerância, de revide, de impaciência, de desamor. É preciso, né, que tenha alguns predispostos a fazer a diferença, aqueles que ainda lutam contra o sistema. Que sistema?
esse sistema dos sentimentos avassaladores. Nós precisamos estar sempre lutando contra isto. E vamos lutar de que forma? Indo brigar, bater, julgar, condenar, odiar? Ou nós vamos precisar de paciência, de serenidade, para observarmos tudo que aí está e nos perguntarmos, diante de tudo que estou vendo, como eu devo agir? Mas para fazer esse questionamento eu preciso parar. Eu preciso parar. Eu preciso me dar um tempo. Eu preciso perceber o que está em torno, porque se nós formos de roldão, agindo por agir e pelo ouvir dizer, a informação chega, nós reagimos, a informação chega, nós reagimos, ninguém vai ter razão. E podemos, neste comportamento, errar e acertar. Então é preciso parar. Respirar. Serenar a alma. E ver como é que eu devo agir. Que posicionamento eu devo tomar aqui e ali. O que me ensina o Evangelho? Se essa situação me chega, ela me chega por uma razão. E que razão é esta? Dentro de toda essa turbulência, o que Deus espera que eu faça? Com o aprendizado que eu já tenho até aqui, o que eu posso oferecer a mim mesmo para me manter em equilíbrio e o que eu posso oferecer aos demais para melhorar a situação. Olha como muda. Nós passamos a agir, nós passamos a usar essa capacidade magnânima que é de pensar, de raciocinar em cima das questões, para a partir daí nós tomarmos uma decisão pautada numa antivisão das coisas. Aí a coisa muda de figura. Nós vamos acalmar, ao invés de incitar a violência, os desentendimentos. Por isso que a paciência, ela está neste capítulo de bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E não podemos esquecer em nenhum momento a passagem do Cristo quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E olha que em nenhum momento Jesus nos convida a nos tornarmos algozes de nós mesmos ou permitirmos que o outro venha ou os outros venham e nos maltrate. Em nenhum momento ele interdita a defesa do ser, mas ele nos pede esta serenidade para que nós saibamos agir em nossa defesa, buscando os meios corretos, utilizando da lei e da justiça, mas isentando-nos de poluirmos o nosso interior, que é um vaso divino e que não merece viver locupletado de tantas mazelas, de tantas coisas negativas. Por isso o Evangelho diz, desperta tu que dormes. Precisamos despertar para fazermos a avaliação precisa da nossa existência. Porque nós estamos sendo convidados, meus irmãos,
Sabe aquela coisa que os antigos diziam assim para nós? Menino, quando reclamava, principalmente a mãe, né? Quando chamava a atenção, dizia, menino, você sossegue. Você deixe de ser Maria, vai com as outras. E aí a mãe chamava a atenção do filho, da filha, né? Você sossegue, tome tento. Deixe de ser Maria, vai com as outras. Ou seja, né? Não faça tudo que todo mundo faz. Né? Ou então, menino, deixe de estar dizendo amém para tudo. Ou seja, tenha postura, tenha decisão, tenha atitude. E aí vem Jesus, né? Também simbolizando tudo isso que nós dissemos aqui, e diz, meu filho, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Tenha firmeza de opinião. Mas para que a gente diga sim, para que a gente diga não, sem que nenhuma dessas duas atitudes venham depois pesar na nossa consciência, tirar a nossa paz, o nosso sono, é preciso que nós saibamos por que estamos dando o sim e por que estamos dando o não. Mas é preciso também que nós façamos isso pautado numa lei de justiça, de amor e de caridade. Mas se não tivermos a paciência para avaliarmos, que certeza nós estaremos tendo que estamos fazendo a coisa certa? Se não abrandarmos o nosso coração para que ele não diga um sim ou um não, batendo muito forte por um sentimento que corre em nossas veias, né? E reacende esse circular da adrenalina e faz com que nós tomemos a posição, seja ela qual for, e depois o arrependimento chega. E a gente diz, oh meu Deus, eu podia não ter dito, eu podia não ter feito, eu podia não ter apoiado, ou eu podia ter apoiado. E aí nós vamos carregar isso conosco e vamos ter que nos trabalhar para que isso não pese e não nos acorrente a consciência na caminhada futura. Mas se nós podemos nos preservar de tudo isso, por que não fazermos, meus irmãos? Por que não fazermos? Vamos esperar o quê? Nós ficamos muito, muito, muito de braços cruzados, esperando sempre que alguém venha fazer por nós aquilo que é nossa obrigação. Estamos muito mal acostumados e é preciso força, é preciso coragem para que nós aprendamos a tomar atitudes, para que nós aprendamos a pensar em nós e a tomar a atitude devida sem que busquemos depois um bode expiatório. Ah, eu fiz porque alguém mandou. Eu fiz porque a espiritualidade me aconselhou. Eu fiz porque o dirigente do centro me disse para fazer. Não busquemos desculpas. E Emmanuel diz, não busquemos no outro, não é? A decisão que cabe a nós. Nós é que temos que tomar determinadas decisões. Nós podemos nos inteirar das coisas, nós podemos buscar informações sobre isto ou aquilo, mas, como diz o trechinho da canção, né? A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão final é sempre nossa. Por isso que nós precisamos estudar o Evangelho, viver o Evangelho, e nesses dias que aí estão, nós precisamos desta postura firme, meus irmãos, porque nós estamos sempre, a todos os instantes, com tanta informação que está chegando, com tantos acontecimentos, nós estamos sendo convidados a tomarmos atitudes rápidas. Mas mesmo nessas atitudes que eu digo rápidas, para chegar até, sabe, a palavra, para que nós venhamos a emitir
a nossa decisão, o nosso pensamento, necessário se faz que primeiro nós pensemos. Então, nessa hora, ó, se fosse Jesus agora, o que ele faria? Nesse momento rápido, os ensinamentos do Evangelho eclodem. Vem à nossa mente. E aí, nós conseguimos nos livrar de muitas dores, de muitos problemas. Porque a impaciência, ela é também mãe de muitos males. E quando dizemos males, não são só os males materiais, né, dos desentendimentos, dos conflitos, das perdas, sabe, daquelas coisas que não dão certo, das inimizades, por impaciência. Ela também causa males, que são doenças, porque a criatura impaciente, ela vive o tempo seguinte sempre num estado de ansiedade. Ela projeta acontecimentos, ela cria situações, às vezes que jamais acontecerá. Mas esse pensamento acelerado, esse gerar de situações, já lhe traz danos muitas vezes irreversíveis para a saúde. Quantos desequilíbrios mentais nascem da impaciência, da intolerância, da imprudência? É como se fôssemos acumulando detritos e chega uma hora que não tem mais como. Então nós precisamos modificar isso. Nós somos criaturas encarnadas que amamos a vida no corpo. É aquela coisa que se diz, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer desencarnar, porque todo mundo diz, olha, ainda tem muita coisa para fazer aqui, eu sei que tenho que ir, mas ainda tem muita coisa para fazer aqui. Então, se nós temos essa consciência de que ainda temos muita coisa para fazer aqui, que tal começarmos a rever os nossos conceitos? Que tal começarmos a aprender a observar a natureza, a sentir o amor de Deus em cada coisa, a escolher um instante para nós, para fecharmos os nossos olhos e nos sentir, nos perceber, parar as horas para olhar para o céu, para ver as aves voando, para ver o sol, perceber a lua, o brilho das estrelas, sentir o vento brando acariciando a nossa face, nos trazendo bem-estar, observar os animais, fazer algo de bom pela natureza, emitir um pensamento bom para alguém, trabalhar os nossos sentimentos e, em meio ao turbilhão da vida, dizer, olha, eu não preciso correr tanto. Sabe, tem uma canção que eu gosto muito, e eu não sou cantora, por isso não cantarei toda aqui, mas é só um trechinho pequeno que ela diz assim, olha, ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Nós precisamos andar devagar, nós precisamos levar um sorriso nos lábios, independente das nossas dores. E bom é levar esse sorriso sem que tenhamos que ter que chorar demais para aprendermos o valor do sorriso. Olha que de tanto andar corrido, de tanta intolerância, de tanta impaciência, o nosso mundo está como está. E hoje há uma necessidade de andar devagar. Mas as criaturas ainda não querem. Observe que o nosso mundo está acelerado. As pessoas estão aceleradas. E quando encontram alguém com um pensamento mais lento, essa pessoa já é criticada, já é julgada, ou que faz a coisa com mais vagar, às vezes é tido até como uma pessoa lerda. Observe, porque nós estamos ali, ó, e sem perceber que nesse passo tão acelerado,
nós estamos exigindo demais dos nossos neurônios. Nós estamos exigindo demais dessa máquina física que Deus nos deu e que trabalha de forma harmonizada. E que quando ela é exigida em demasia, às vezes a máquina começa a dar curto-circuito. E algumas coisas deixam de andar de forma correta. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente desenvolvermos paciência. Paciência para percebermos que nós não temos que ir no passo apressado do outro, não. O passo apressado é a escolha dele. A atitude intempestiva é a escolha dele. Mas nós temos o nosso momento e a nossa hora para fazermos as nossas escolhas. E que as nossas escolhas elas sejam escolhas ponderadas. Sejam escolhas serenas. Que ajude realmente a nossa reencarnação. Que ajude a nossa evolução. O Evangelho diz da resignação e da coragem que nós precisamos ter para os enfrentamentos da vida. E não há resignação se não houver paciência. Não há coragem se não houver compreensão dos fatos que nos envolve. Por isso que o Evangelho, quando ele fala da paciência, ele diz que sabe que a vida é difícil, que ela se compõe, muitas vezes de mil nadas. Às vezes são como alfinetadas que acabam por nos ferir, mas que se nós pararmos e formos observar, se olharmos ao redor, nós vamos perceber que as bênçãos, elas são maiores que as dores. Portanto, façamos o nosso melhor, criemos, sempre digo, compromisso com a nossa evolução, sem que venhamos a nos sacrificar, sem que venhamos a exigir mais do que podemos dar, porém, nós precisamos ter consciência das coisas que nós já podemos fazer, das virtudes que nós já podemos desenvolver, para que, assim sendo, nós cheguemos no plano espiritual como aqueles que se tornaram completistas na reencarnação, através do esforço, da coragem, da dedicação, do comprometimento com a vida, conseguimos fazer uma quantidade grandiosa daquilo que nós nos comprometemos antes de reencarnar. O trabalho aqui é para isso, é de aprimoramento o tempo todo. Nós precisamos estar a cada instante revendo os nossos posicionamentos diante da vida e trabalhando. Eu sempre digo que a parte mais complicada para as criaturas encarnadas é trabalharem as suas naturezas, porque tudo é lindo, é maravilhoso. Enquanto nós não somos afetados, enquanto o nosso calcanhar de Aquiles, ele não é, atingido. Então, quando esse calcanhar de Aquiles ele é atingido, o orgulho se levanta, a vaidade, porque nós nos colocamos acima do bem e do mal muitas vezes e achamos estar sempre corretos em tudo. E quando nós nos vestimos de paciência, nós nos abrimos para essa compreensão, de que os direitos são iguais para todas as criaturas. Que se o outro acerta, eu também tenho a condição de acertar, e que se o outro erra, eu também estou dentro dessa possibilidade de cometer equívocos. E assim sendo, nós não vamos nos elevando acima dos nossos irmãos, mas nós vamos trabalhando para termos o conhecimento, o desenvolvimento moral que possa ajudá-los, assim também como nós nos colocamos na condição de receber ajuda daqueles que já podem nos orientar e apontar uma luz em nosso caminho. Então, meus irmãos, que hoje nós possamos sair daqui realmente conversando mais com essa irmã tão querida chamada paciência, que evita tantos males, evita muitos problemas na nossa existência e tem a capacidade de nos trazer paz. Agora, esta paciência, ela tem que ser uma paciência real.
né? Não é, a gente até precisa dizer, né, fazer essa diferença aqui, não é ter paciência, mas sim ser paciente. Porque quem tem pode perder a qualquer momento. E nós vemos quantas pessoas aí perdem a paciência por isto ou por aquilo, às vezes por coisas mínimas. Mas quem é paciente, aconteça o que acontecer, ela estará sempre serena para ouvir, para se posicionar e para agir também com a sua autoridade moral, com justiça, cumprindo o seu dever, mas de uma maneira equilibrada, que acaba sendo exemplo para os demais. Jesus, ele não tinha paciência. Jesus era paciente. Por isso, em todos os lances da vida, nós vemos Jesus agindo com autoridade moral e nos convidando sempre a um repensar. Jesus, ele é o nosso modelo e guia, que nós possamos fazer valer esta palavra, que de fato, internamente, nós o tenhamos como o nosso modelo e o nosso guia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie e que possamos hoje fazer essa reflexão mais delicada, mais amorosa, mais carinhosa para conosco, para que nós, nesses dias que aí estamos, nós possamos exercer a paciência e convidar os nossos irmãos também a esse exercício da paciência, para que, assim exercendo, nós possamos sobreviver a tudo isso que aí está, porque é preciso ter paciência para sabermos como nós vamos agir. E assim, sabendo como agir, nós com certeza nós não seremos apanhados de surpresa por todo esse mundo de interpretações que aí está. Então, sejamos pacientes, desenvolvamos essa virtude, porque nós só teremos a ganhar. Que o amor de Deus esteja sempre conosco e que a paz habite em nossos corações.